Noite, pessoal, tudo bem? Voltei aqui, caiu o nosso sinal. Eu estou definitivamente convencida aí que é o horário da quarta-feira à noite que acontece isso. A gente estava falando com a Barla já sobre a nossa live de produtividade. Como a gente estava na primeira pergunta, eu vou retomar, tá? Pra gente recomeçar aí certinho e ver se agora não dá nenhum problema de conexão, tá? Bom, a pessoa produtiva ela procura entender o objetivo da tarefa para criar um bom planejamento e executá-lo. A pessoa ocupada, por outro lado, não vai além no entendimento das tarefas, né, dificultando a entrega das mesmas. Caso ocorra alguma dúvida ou obstáculo no meio do caminho. Inclusive, a gente já tem vídeo lá no canal, né, do YouTube a respeito, então depois vocês podem pesquisar lá. Mas com a facilidade do acesso à informação que a gente tem hoje e quer fazer tudo, né, a gente acaba se frustrando, e isso não é difícil. Ou pior, entra no ciclo da procrastinação, gerando ansiedade, mais procrastinação e um resultado desastroso. O celular ao lado também é um convite a perder o foco, mas não se desespere, que hoje a gente vai falar tudo para organizar o seu dia e agenda, das tarefas corriqueiras até planejamento de viagem e a longo prazo, né, como comprar um imóvel. É um planejamento de vida mesmo. A gente vai conversar com a PhD Barla Pioli, que ela já estava aqui, inclusive, gente, caiu o nosso sinal, né? Então vamos retomar a live agora, né? Faz parte. Não foi a primeira vez e com certeza não será a última. E a Barla já teve o problema de se afogar em muitas listas, mas hoje ela vai auxiliar a gente aqui. Barla, seja bem-vinda, Oi, né? Caiu o de sinal novo. aí de novo, mas Ai, agora eu acho que foi vamos aqui. Mas, tentar. mas não tem problema, eu acho que realmente é esse horário da quarta-feira que tem muita live, a partir das 7. Sim, E sim. sempre que eu marco quarta nesse horário acontece. Ai, que coisa. Os outros não é tanto. Mas assim, bom que foi no começo, eu vou retomar para o pessoal não perder, porque depois, como eu deixo salva, né? Joia. Então eu tinha te perguntado aí se tu sempre foi essa pessoa organizada e planejada, ou se isso aconteceu agora com o nascimento do teu bebê. Não, não, na verdade a questão da organização, ela já está junto comigo, digamos assim, há bastante tempo, né? Eu aprendi muito sobre organização, produtividade, enfim, no decorrer do meu mestrado e doutorado, que foi quando eu precisei dar conta de uma carga muito grande de leituras e tarefas, enfim. E além disso, também com família, eu já tenho uma filha mais velha, então, né, já tinha filha, tudo, casa, então isso a gente precisou reajustar e aprender bastante sobre organização, a rotina, a organização de agenda, para não perder prazos, para cuidar, né, para que tudo saísse não perfeito, porque nem tudo é perfeito, né? Mas que tudo saísse da melhor forma possível e eu conseguisse concluir esses meus objetivos de vida, que era fazer o mestrado e fazer o doutorado. E, claro, nesse meio do caminho aí, a gente sempre quis um segundo filho, e aí o Matheus foi pensado para acontecer após o doutorado, né? Então, nós pensamos ali já que aconteceria já logo depois do fim do doutorado, mas não, o tempo dele. Então foi assim, né? Agora estamos com ele fazendo 3 meses sexta-feira. E aí agora sim, né? Muito mais. Eu até comentei contigo hoje à tarde. A minha agenda tem nome, é Matheus, né? É um Aham. bebezinho, pequenininho. A gente não tem como negligenciar as necessidades dele. Então é toda a família assim, né? A gente marca que pode, digamos, tá disponível, não, mas assim, é o horário que ele já mamou, é o horário que ele tá bem, que ele já tomou banho, enfim, né? E pensa em tudo isso em relação a ele, óbvio, porque esse é o momento pra gente, né? Uhum. Bom, vamos tentar primeiro definir esse conceito, né? A produtividade é a capacidade de realizar o máximo de trabalho possível com o mínimo de recursos necessários. É uma busca por otimização que nos acompanha em nossas vidas pessoais e dentro das empresas. Uma busca que faz parte do mindset de quem quer ter sucesso individual e coletivo. Seria isso mesmo, Barla, a definição para produtividade? Então, primeiro, tu consegues me ouvir? Tá, beleza. Consigo. Então, a produtividade é um conceito
extremamente amplo, né? Para a gente trabalhar com produtividade pessoal, de empresas, enfim, né? Tudo isso que a gente trabalha em relação à organização pessoal, produtividade, gestão de agenda, enfim, a gente pode sim extrapolar e amplificar para empresas. Mas aqui a gente vai tratar em questão pessoal, né? Então, assim, produtividade para começar, ela tem um conceito extremamente amplo que pode ser aplicado em N áreas diferentes. E sucesso é algo extremamente subjetivo. A gente, né, tem pessoas que consideram o sucesso, sei lá, sucesso financeiro, né, aquisições, enfim. Outras já consideram prestígio profissional. Enfim, sucesso é algo extremamente subjetivo. Mas para mim, nos meus cursos, né, no material que eu preparo e que eu levo adiante, a produtividade sempre é realizar mais com menos. Realizar mais coisas, digamos assim, com menos recurso. Mas então, o que é realizado? Né? O que efetivamente a gente realiza? Nós primeiro precisamos pensar em metas pessoais, o que eu quero realizar na minha vida, o que eu quero fazer, por isso, produtividade pessoal, organização pessoal, né? E quais recursos são esses? Então, primeiro de todos eles, o recurso é o tempo. Nós temos aí todo mundo 24 horas por dia, não há como aumentar isso, né? São 24 horas, ponto. E principalmente também, não menos importante que o tempo, a qualidade de vida. E quando eu falo em qualidade de vida, que é um recurso que nós temos, digamos assim, né? Eu estou falando de ansiedade, principalmente, né? Redução de ansiedade, redução de estresse. Então, ter uma qualidade de vida e a mudança do mindset que vai nos proporcionar essa qualidade de vida, né? Como eu falei, a gente precisa aceitar que nem todas as áreas estejam 100%. Não é esse o objetivo da produtividade. Não é esse o objetivo da organização, né? O objetivo é fazer com que você tenha, se você se mantenha calmo, você se mantenha em paz com tudo o que você tem feito e tentando manter sempre organizado, digamos assim. Entendi. Bom, deixa eu cumprimentar aí o pessoal. A Andressa, gente, a nossa vizinha. A Barla já foi minha vizinha, tá? Para quem não sabe, a Tainá também entrou, a Sônia, a Paty, a Adri. Se alguém tiver pergunta e dúvida aí, pode mandar pra gente. Que além de PhD, ela é uma ótima vizinha. Qual que é o Olha problema? só, eu consegui assistir o que a gente acabou de fazer. Tudo certo. Ah, meu Deus, que loucura. Tá, não sei o que aconteceu, mas fica sem o fone, não tem problema se der ruído. Não, tá tudo bem. Pronto. Tá. Então, eu tinha te perguntado, que até não tá ali no roteiro, assim, como a gente ter esse equilíbrio de não colocar tarefas demais, né? Tipo, no dia ou no planejamento, para não se sentir sufocada e não gerar essa ansiedade também de ter muita coisa para fazer, né? Sim, sim. Na verdade, assim, ó, como eu falei, a gente tem 24 horas, né, de tempo, digamos assim. E nessas 24 horas, nós não, dificilmente vamos poder fazer uma coisa só, né? Então, quem dera a gente pudesse se dedicar apenas uma tarefa, desde a hora que a gente acordou até a hora que a gente vai dormir, e resolver tudo em um dia só, mas é praticamente impossível, né? Então, primeiro a gente precisa organizar, assim, a ferramenta mais básica possível, e até que eu comentei numa postagem esses dias, são as listas. Se organizar a partir das listas. O que eu tenho que fazer? Lista com o que eu preciso fazer. Ponto. Mas são muitas tarefas. Eu preciso priorizar, talvez. Aí entram os métodos, né? Que a gente fala. Eu preciso verificar. Eu tenho tarefas que são urgentes, tenho tarefas que eu tenho que priorizar, eu tenho tarefas que são partes menores de projetos maiores. Eu tenho tarefas que eu posso designar para caixas de entrada diferentes da minha vida, digamos assim. Então, a gente trabalha com a realidade de cada um, né? Claro, como eu falei, existem os métodos, mas eu não posso chegar para ti, Carol, e dizer assim, Carol, para a tua vida, o melhor método é esse. Não, não sou eu quem vou decidir. É você quem vai decidir. Eu apresento os métodos e aí você decide a partir desses métodos. E aí cada um deles tem uma estratégia, uma maneira, um procedimento para que você não se afogue justamente nas tarefas e não aumente a sua ansiedade, né? Para que você consiga ter, além de motivação para realizar o seu propósito, realizar as tarefas, não se afogue nas tarefas e reduza a sua ansiedade.
Não se afogar na lista, né? Que até tu comentasse, o problema não está na lista, que aliás elas são ferramentas extremamente úteis para o dia a dia, o que falta é esse método que ajuda a gerenciar informações. E aí, como a gente descobre ou define qual é o melhor método para a gente? Não estou te ouvindo de novo. Eu acho que ela não conseguiu se conectar. Tentar chamar ela de novo. Acho que agora vai. Oi? Oi, deu certo? Estás me ouvindo agora? Não me escuta? Travando, mas eu tô te ouvindo. Vamos ver se vai. Tá, vamos tentar. Se não, se tu achar melhor, qualquer coisa a gente remarca, Barma. Tá, porque eu troquei de aparelho agora. Eu peguei o aparelho do Marcelo. Vamos ver. Vamos tentar, então. Tá, deixa eu repetir aquela pergunta, né, que tu não ouviu antes, que o problema não está nas listas, que, aliás, são ferramentas extremamente úteis para o dia a dia. O que nos falta é um método que nos ajude a gerenciar as informações, é isso? Isso, na verdade, assim, né? Os métodos, que nem eu comentei antes ali, né? Não sei se deu para ouvir tudo que eu respondi da outra vez. Deu, aham. Os métodos são N métodos diferentes que a gente tem para trabalhar, digamos assim. Seguintes. Opa, tá caindo aqui. Nesses métodos diferentes que a gente tem para trabalhar, cada um deles tem uma forma de avaliar todos esses detalhes dessas listas, né? Então, a gente precisa, em cada um desses métodos, entender quais são as informações que chegam para poder gerenciar essas informações e, além de fazer as listas, poder entender como cada uma dessas listas vai funcionar. Uhum. Bom, e a pessoa produtiva não é aquela que trabalha também no 220 super acelerado o tempo todo. Tampouco é que corre com a atividade atual para engatar logo a próxima. Otimizar é diferente, é estruturar as tarefas de forma que elas sejam feitas seguindo uma hierarquia de prioridade, disponibilidade e disposição. Assim, elas naturalmente serão realizadas da melhor forma possível, respeitando os limites do profissional e atendendo às demandas mais importantes. O que pode ser aplicado tanto na vida profissional como pessoal? O que significa, né, ser produtivo? Como eu vou medir essa produtividade para saber se realmente esse método está sendo eficiente? Então, assim, ó, primeiro a gente tem que conceituar duas coisas, né? A produção e a produtividade. A produção é quando você faz algo, quando você tem a ação de fazer algo, né? Então, você vai pegar uma lista de tarefas, por exemplo, você vai comparar essas duas listas de tarefas e vai dizer, essa foi a minha produção de hoje, eu consegui resolver esse itens, né? Já a produtividade, ela é tratada como uma medida de desempenho. E aí, quando a gente fala assim, de manhã eu sou mais produtivo, de tarde eu sou mais produtivo, é quando você consegue verificar o que você fez com a sua produção, digamos assim, né? Tem um parâmetro entre uma coisa e outra. Então, eles são coisas diferentes. E, claro, para ser produtivo é muito pessoal. Depende das suas tarefas, depende dos seus objetivos, depende do que você elencou para aquele dia para poder trabalhar. Uhum. E organização, né? Gestão da rotina e produtividade vão ser tema do teu curso aí no próximo dia 9 de abril. É fundamental aprender a como se organizar e ter um método para ter sucesso nas tarefas e projetos. Qual a diferença, como tu explicou, né, entre produção e produtividade? Como que eu vou me organizar para isso? Isso, porque a produtividade em si, ela é ver realizado aquilo que a gente precisava ser feito. Ou, eu tenho uma lista de tarefas com prazos, eu preciso cumprir prazos. Então, no momento em que eu vou cumprir prazos, eu preciso elencar quais são as atividades, quais são as tarefas mais urgentes, quais são as prioridades. Aí vem toda a questão dos métodos.
Aí se usam os métodos para priorizar as tarefas, para colocar talvez uma lista de urgência. E aí, a partir disso, eu consigo, então, mudar esse mindset, mudar um pouco essa questão da ansiedade. Não vou dizer que isso resolve a vida de ninguém, porque realmente não é assim que funciona, né? Mas faz com que a pessoa tenha uma noção de que nem tudo é possível planejar, que é o que a gente fala, que planejamento não é para dar certo. Ah, mas então para que planejar? Mas você planeja para que, não dando certo, a sua ansiedade esteja reduzida e você consiga controlar o que é possível controlar, né? Porque nem tudo a gente consegue controlar. A vida não é um joguinho que você move as peças conforme você quer, né? Tem N fatores aí, a gente não vive sozinho, temos família, temos trabalho, enfim, N coisas à nossa volta. Um exemplo muito simples, né? Pessoas que talvez tinham viagens planejadas para esse ano, para a região lá da Rússia, Ucrânia, provavelmente não vão fazer. O momento que a gente está vivendo é um momento muito especial, né? Nesse sentido. Então, isso é algo que você não consegue controlar, certo? Mas o que você poderia ter controlado até aqui foi possível, digamos assim. Uhum. Esses métodos que tu fala, né, que tu usa, são aquelas matrizes, são esses testes que a gente vê na internet, qual o método de produtividade que mais se encaixa para a pessoa, quais que tu aplica no curso? Não, na verdade não são as matrizes PEPs. O que a gente usa assim, ó, um deles, né, que são esses métodos, eles são bastante amplos e aí, como eu digo, a gente faz o curso de um dia e tenta levar um pouquinho de cada um deles, né? Eu chego a abordar 4 nos cursos. Então, assim, um deles é lidando com projetos. Por exemplo, a gente vai olhar para a vida de cada um, né? Cada um vai olhar para a sua vida como se fossem grandes blocos. Então, eu tenho a minha casa, essa casa é um grande projeto. Né, que é casa, família, enfim, aí cada um vai fazer a sua divisão, né? Vamos supor assim, alguém que vai casar, uma mulher, por exemplo, que vai casar, um homem que vai casar e tenha que planejar esse casamento. E aí, junto com isso, ele tem uma reforma de um apartamento, talvez, para fazer. Então, ele tem blocos, tem projetos, né? Um desses projetos é o casamento, outro projeto é a reforma da casa, outro projeto é o trabalho. Porque tudo isso continua caminhando, né? A gente não consegue parar a nossa vida e dizer, agora eu vou reformar minha casa, ou agora eu vou casar, ou agora eu vou viajar. Então, seria bom, né? Junto. Então, a divisão que se faz... sim, seria ótimo, né? Então, a divisão que se faz é isso, assim, são nos grandes projetos, e aí, para cada um desses projetos, a gente elabora, assim, mentalmente, ou até mesmo no papel. Quem gosta da parte digital também vive fazendo lá as suas planilhas, enfim. Cada um tem um jeito, né? Então, eu não sou muito do digital. Eu uso o digital, mas eu prefiro ver as coisas no analógico, no escrito. Elas funcionam melhor para mim. Tem os planners, né? Que é legal também. Eu já uso a ferramenta digital. Cada um tem que encontrar também o melhor método, porque senão tu já tenta se adaptar a uma coisa que tu não gosta, é outro trabalho, né? Isso, e outra situação, planilhas, planners, sistemas, a gente tem que cuidar muito com a questão do micro gerenciamento. O que é isso? É quando você perde muito mais tempo cuidando da ferramenta, mexendo com a ferramenta em si, do que a ferramenta te servindo. Né? Então, assim, se eu vou fazer uma agenda online, se eu vou fazer uma agenda online, por exemplo, e começo a colocar nessa agenda online cores, eu vou colocar o azul para quando eu tenho consulta médica, o verde para o horário da academia, o amarelo para quando eu vou estudar. No fim, você colocar essas coresinhas ali te toma mais tempo do que você efetivamente parar. É produtivo, né? Exatamente. Uhum. Então, assim, todos esses métodos que a gente fala, para uns, 3 não vão funcionar, um funciona, e assim vai, sabe? Eles não são fixos, eu quase brinco, eles são personalizados, porque você escolhe aquele que você vai melhor se adaptar, né? E aí trabalha a partir dele. E esse das caixas é um que é
muito usado, o pessoal acaba aderindo bastante, porque ele dá uma visão macro, né? E aí você consegue fazer planejamentos de longo prazo, médio prazo, até chegar no curto prazo com eles. Então fica bem mais fácil. Mas que engraçado, até isso que tu comentasse, eu tenho essa ferramenta online, aí esses dias eu, né, colocando ali de TCC e tal, aí quando eu me dei conta sozinha de que eu tava entrando no micro do micro, deu, não, opa, agora eu já tô perdendo mais tempo colocando aqui do que de fato fazendo o que eu preciso. Aí já parei na hora, assim, mas, né, realmente se a pessoa não percebe, ela vai perder mais tempo deixando bonitinho do que de fato fazendo o que tem que ser feito. Bom, e por que que tanta gente Isso, começa e as até coisas a assim questão, por empolgada? exemplo, Pode falar. e até a questão dos planners, né? Tem pessoas que gostam de desenhar e fazer, decorar o seu planner, enfim, nada contra, né? Mas o planner, acima de tudo, ele é uma ferramenta de gestão, de produtividade, de organização. Então, você precisa usar ele a seu favor. E aí, quando sobra tempo e quiser lá decorar, sem problema nenhum. Mas desde que aquele tempo ele esteja no seu dia a dia, digamos assim, como um tempo de lazer, né? E não De como tomando um intervalo. tempo que poderia ser elencado para uma atividade, digamos assim, né? Uhum, entendi. E por que que tanta gente, né, começa as coisas empolgada, o projeto, nossa, agora eu vou para academia, agora eu vou fazer não sei o quê, né? Coloca lá, principalmente no ano novo, a gente vê muito isso e com certeza agora metade já abandonou as metas lá do ano novo. E depois abandona no meio do caminho ou não consegue cumprir esses prazos, né? Como ter mais produtividade e não abandonar os projetos. Então, essa questão das resoluções de ano novo, elas são muito interessantes, porque quando a gente faz as resoluções de ano novo, dificilmente a gente para, até porque é um momento, a não ser que você esteja no momento zen, na sua casa, sozinho, né? E geralmente nessa época a gente está de férias, está fora de casa, está passeando, está com família, ou enfim, né? Tá de férias, digamos assim, e não para fazer isso, essa atividade. Mas geralmente as nossas resoluções de ano novo, elas não são voltadas a um propósito maior, né? A gente acaba desvinculando elas do nosso propósito. A gente acaba assim, ai, Barla, tá travando o áudio dela, né, gente? Barla. Só um pouquinho que travou o teu áudio. Só repete essa resposta para a gente pegar ela completa, por favor. agora me ouvem? Sim, agora sim. Tá. Então, assim, essas resoluções de ano novo, o que que a gente faz, né? A gente acaba desvinculando elas do nosso propósito maior. Então, como que deveria ser feito, digamos assim? Você parar, pensar na sua vida, como ela vem acontecendo, o que que você quer para o próximo ano que tem a ver com o seu planejamento de vida a longo prazo. Não vou dizer que ninguém faz isso, né? Muitas pessoas devem talvez fazer isso. Mas normalmente quem deixa essas resoluções de ano novo de lado já logo nos primeiros meses do ano é porque não conectou as duas coisas. Não conectou o seu propósito, a sua vontade, né? Do que você quer ser daqui a 5 anos, o que você quer ser daqui a 10 anos, quais são as suas metas, né? Daqui a, sei lá, 3, 5, 10 anos, quais são as suas metas a longo prazo e o que você pode fazer nesse próximo ano, então, que vai iniciar, que tem a ver com, que casa, que costura com essa sua meta de longo prazo. E aí sim, a partir do momento que você coloca essas resoluções de ano novo alinhadas com as suas metas a longo prazo, você tem aí propósito, você tem um significado, você tem um foco. E aí você consegue permanecer com as suas metas.
Uhum. É, com certeza. Se colocar por colocar sem ter um objetivo maior, é muito mais fácil de abandonar, né? E como fazer esse planejamento pessoal de curto, médio e longo prazo, assim, saber, né? O que, sei lá, eu quero para o mês que vem, para a semana que vem, para daqui a 6 meses, ou o que já é um projeto de vida de 5, 10 anos, como Uhum. organizar isso? Então, primeiro a gente tem que entender que tudo que a gente faz hoje, ele tem reflexos para frente, né? Então, se hoje eu não tenho ideia de como vai ser a minha vida daqui a 5 anos, tanto faz o que eu estou fazendo. Eu até botei numa postagem esses dias, segue o fluxo, né? Só segue o fluxo. Ah, tá todo mundo indo para academia, segue o fluxo. Ah, tá todo mundo mudando a alimentação, segue o fluxo. Não sei por quê, mas eu vou, né? Enfim, então esse planejamento de longo prazo, de médio, curto e longo prazo, né? Para a gente falar deles é praticamente um curso inteiro, assim, uma consultoria inteira só dessas três coisinhas, né? Mas principalmente assim, o planejamento a longo prazo. Eu posso pegar um prazo de 10 anos, de 5 anos, de 3 anos, ou até mesmo de 2 anos, depende do estágio da vida que a gente está. Por exemplo, quem está fazendo faculdade, né? Ah, eu estou no meio de uma graduação, termino minha graduação daqui a 2 anos. Então, o teu planejamento a longo prazo é pós-graduação. O que você quer fazer após a graduação? Ah, eu estou fazendo a minha especialização em determinada área. O teu planejamento a longo prazo é o que você quer atingir quando você acabar a especialização. Enfim, cada um vai ter um ritmo, né? E aí, a partir disso, a partir do longo prazo, a gente então consegue considerar o que seria o médio prazo e o que seria o curto prazo. Normalmente, o médio prazo são os trimestres e os semestres do ano, ou os semestres, aí depende do que cada um tem para executar nesse período, e o curto prazo seria as semanas, os meses e as semanas, né? No meu planejamento pessoal, o curto prazo para mim, eu uso o mês, o médio prazo, o trimestre, e hoje o longo prazo, o ano. Quando era Uhum. lá atrás, que eu estava lá no doutorado, o meu longo prazo eram os 4 anos do doutorado. Uhum, entendi. Também, então, pode variar conforme, né, o estilo de vida, o que a pessoa quer planejar Sim, também. sim. Bom, e quais são os principais... Ah, isso a gente já comentou, né? Indicadores de produtividade, né? Acho que essa tu já respondeu, ou não? Não, então, os indicadores de produtividade é algo muito pessoal, né? Como é que eu vou te dizer? Da mesma maneira em que a gente falou ali, que a produtividade é ver realizado algo que precisa ser feito, que você cumprir prazos, cada um tem um prazo, enfim. Quando você fala em indicador de produtividade, isso também é bastante pessoal, né? Então, por exemplo, eu agora preciso ler um livro. Tenho que ler um livro para um determinado compromisso durante uma semana. Então, eu tenho um prazo para isso. O meu indicador de produtividade vai ser quantas páginas eu vou ler desse livro por dia, ou por, sei lá, por hora, né? Aí cada um vai ter a sua maneira de medir isso, né? A mesma coisa, eu quero organizar minha casa, então eu vou começar por onde? Por qual cômodo? E aí, esse vai ser o meu indicador de produtividade. Eu tenho que estudar, tenho que estudar uma disciplina, ou até vou fazer os blocos de disciplinas para estudar. Conseguir fazer isso nesse prazo que eu tenho? Consegui, ok. Então eu fui produtivo, eu consegui produzir nesse dia, né? Então é bastante pessoal, assim, essa questão de indicadores, principalmente quando a gente fala em produtividade pessoal. Em produtividade de empresas e organizações, aí já é outros indicadores, enfim, aí tem N opções, né? Aham. E quais estratégias, né, a gente pode utilizar, como a gente comentou aí, das ferramentas de organização? Tens algumas para indicar? Então, vamos lá. Primeiro a gente precisa compreender, como eu falei, né, que o nosso hoje, assim, nosso dia de hoje, ele faz parte desse planejamento maior, né? Então, ferramenta, como eu comentei também, naquele sentido de que a ferramenta ela precisa me servir, eu alimento ela de uma certa forma, mas ela tem que me servir. Então, a primeira ferramenta que é mais simples possível, que todo mundo tem hoje acessível nos celulares, enfim, é o calendário.
É a primeira delas. Uhum. Ah, mas todo mundo tem um calendário, e se fosse assim uma ferramenta tão mágica, por que que nem todos são extremamente organizados, né? É fazer o bom uso do calendário. Como é que é esse bom uso do calendário? Eu não sei se vocês têm esse hábito, o pessoal que está assistindo, mas eu costumo falar sempre em 3 meses, né? Eu gosto de trabalhar com os trimestres. Então, nesse próximo trimestre, que vai começar agora em abril, maio e junho, quem de vocês aqui já parou e olhou quais são os compromissos que vocês têm em abril, em maio e em junho, né? Tirar um diazinho, assim, alguns minutos um dia, só para verificar isso, assim. Ah, sei lá, de repente alguém pratica um esporte, vai ter um encontro de casais, ou vai ter um encontro de determinado esporte, ou vai jogar em determinada cidade. Ou, eu tenho um casamento para ir em junho, por exemplo, né? Eu tenho uma formatura que vai acontecer em julho. Para que, mas para que isso, né, Carol? Para você olhar para aquele calendário e dizer o que que eu preciso fazer hoje, ou o que que eu preciso fazer semana que vem, ou o que que eu preciso fazer no primeiro mês do trimestre, que vai me ajudar a chegar lá naquela data de junho, julho ali, de uma maneira mais tranquila, né? Uhum. Vamos usar o exemplo aí da formatura. Formatura em julho. Sei lá, todas as universidades, eu não sei se todas são assim, mas tem ainda, né, formatura em julho, agosto, agora que a pandemia parou, mas está voltando, os eventos, enfim. Mulheres têm normalmente que alugar vestido. Se você não vai alugar, você vai comprar. E aí, se você consegue começar a olhar desde já, você consegue pegar um vestido bonito, você consegue comprar um vestido talvez até mais barato do que esperar chegar naquele momento. Você Em tem tempo para promoção, uma pesquisar. coisa assim. Isso, e você tem tempo para pesquisar. Eu Uhum. preciso, sei lá, usar um terno em determinado dia, preciso alugar um terno para determinado dia. Você consegue verificar com calma, porque vem isso, mas eu estou olhando 3 meses antes. Para que 3 meses antes? Isso, uma semana eu vou Eu sou lá, essa provo. pessoa, eu não consigo ter um evento e deixar para cima da hora. Diferente de É outros que eu conheci um dia antes, estão ali, não tenho roupa para amanhã, gente. Não dá. isso. Nossa, isso me dá um negócio no dia não ter a roupa. Tá Dá um louco? negócio, eu também não consigo. Eu sou aquela que vai viajar, já tá com a mala pronta uma semana antes. Isso, se não tá a mala pronta, mas pelo menos uma listinha com tudo que vai dentro da mala. Para no dia E ali só comprando o chegar que e... falta, né? Isso, isso. É porque assim, não quer dizer, não, vamos esclarecer assim, né? Não quer dizer que quem deixa para fazer na hora, ir atrás do vestido, ou sei lá, ir atrás do terno, ou até mesmo Tá arrumar errado. mala, não quer dizer que está errado, mas é que você Uhum. consegue aproveitar isso de uma maneira mais calma, entende? De uma maneira mais clean, assim, mais Porque às tranquila. vezes daí não dorme na noite anterior, né? Fica, tipo, não curte aquele momento como deveria, né? Acaba gerando mais estresse, eu acho. E aí, ó, a gente, como eu te disse desde o início, né? Não somos só nós. Se fosse assim, sou só eu moro sozinha, eu não tenho família, ninguém depende de mim, eu não dependo de ninguém, e tá tudo bem, né? Vou arrumar minha mala, vou viajar e ok. Mas a nossa vida Fechar a não é porta e tchau. assim. É. E aí, de repente, assim, ó, no dia anterior à sua viagem, acontece de algum familiar precisar que você encaminhe ele para o hospital, por exemplo. Que é uma coisa que não tem como a gente controlar. Acontece, né? E aí, o que Uhum. que você vai fazer? E já aconteceu na minha família, de estar viajando e tu ter que ir lá acompanhar outra pessoa porque, né, quem era para estar ali não conseguia. Não tem como controlar realmente. Isso, exatamente. E aí, se você tem assim, não quer dizer que a mala vai estar pronta. A mala não vai estar pronta, mas pelo Uhum. menos você está tranquilo, se acontecendo algum imprevisto, está tudo organizado para que você possa chegar em casa, fazer a sua mala em menos tempo. Uhum. Ou assim, ou aquele pessoal que vai em cima da hora pro aeroporto também, meu Deus, isso me dá um ruim, assim. Tipo, gente, chega lá e senta 2 horas, uma antes e espera, porque é mais fácil esperar lá do que perder o voo. É verdade. E até estavas comentando ali, Barla, outra coisa que eu queria te perguntar
o que que afeta negativamente, né, a produtividade também. Por exemplo, às vezes a gente quer ser muito produtiva, mas não cuida da saúde o suficiente, tipo, com alimentação, com exercício físico, e acaba ficando cansado, que também não te dá a produtividade que tu gostaria, né? Ou que nem tu falasse, não tem essa qualidade de vida, vive naquela correria, atropelando as coisas, e eu durmo pouco porque já tem que fazer isso, enfim, aquela pessoa que não desliga assim e não dá atenção à saúde. O que que também prejudica a produtividade nesse sentido, né? Então, dois são os principais vilões, assim, da produtividade, né? O primeiro deles é a ansiedade, é aquela coisa de você ter várias tarefas, né? Uma lista enorme de tarefas, e você olha aquela lista enorme de tarefas e você diz, nossa, como é que eu vim parar aqui? Como é que eu vou sair dessa lista enorme de tarefas, né? Uhum. Primeiro é isso, então, assim, você ter noção, primeiro de tudo, assim, é você tentar, não digo relaxar, porque quando a gente tem muitas tarefas para fazer, é difícil a gente relaxar, né? Mas principalmente respira e começa. Se você não começar, você nunca vai acabar. Esse é o primeiro ponto, né? Isso, e a outra questão é o perfeccionismo. São duas coisas que atrapalham super, super, super a produtividade. Isso eu posso dizer assim, de carteirinha, eu aprendi na carne, vamos dizer assim, né? Também. Com a minha tese, foi um momento assim, ó, eu vou dizer que chegou um momento em que eu não ia para frente, eu tinha todas as tarefas que eu precisava executar, e eu não conseguia ir para frente porque eu achava que teria que ser do jeito que eu pensava que teria que ser. Do tipo, eu criei na minha cabeça uma maneira que eu teria que resolver aquilo, e se não fosse daquela forma, eu não iria fazer. E aí, não, Ficava é travada totalmente daí. errado. Exatamente. Não ia adiante, não conseguia seguir adiante por conta do perfeccionismo. E aí, Uhum. quando eu comecei a deixar de lado e dizer, não, peraí, é aquela máxima, né? Feito é melhor que perfeito. Então você começa a fazer, começa, no meu caso, escrever, e a partir do que eu estava escrevendo, eu conseguia ver os pontos que eu tinha que melhorar, o que, que eu podia permanecer escrevendo, e assim foi fluindo, e eu fui conseguindo, né, reduzir a minha lista de tarefas, digamos assim. Então, esses são os dois primeiros vilões da produtividade. Claro que Uhum. a questão do exercício físico, a questão da meditação, da alimentação, eles têm tudo a ver com a ansiedade, com o estresse. Então, a partir do momento que você consegue ter uma boa alimentação, o exercício físico não é você ir para uma academia, você se matricular numa academia. Às vezes é uma coisa simples, é uma caminhada no final do dia, é você, sei lá, subir e descer as escadarias do prédio uma, duas vezes no dia, ao invés de usar o elevador. São pequenas coisinhas que você pode fazer e que podem sim causar redução da ansiedade, e aí, por conta de reduzir a ansiedade, vai te ajudar na tua produtividade. Uhum. E até que nem tu falasse ali sobre as técnicas e tal que tu ensina no curso, uma bem conhecida é a Pomodoro, né? De fazer as tarefas em blocos Isso. de tempo e descansar alguns intervalos. E já tem gente que consegue, sei lá, vou estudar 4 horas e focar um tempão ali sem sair também, né? Vai de cada pessoa também encontrar a melhor forma, né? Isso até em questão da ferramenta ali, eu comentei só do calendário, né? Mas a gente tem a agenda também, que é uma ótima ferramenta. Depois do calendário vem para a agenda. E depois da agenda, ainda que nem eu até comentei, e a gente brinca bastante, a lista de tarefas, né? Essa lista de tarefas, ela não é a vilã de tudo, de todas, assim, toda a produtividade, é vilã é a lista de tarefas. Não. Desde que você consiga gerenciar essa lista de tarefas, tá tudo certo. Ela é uma ótima ferramenta. E aí tem a ferramenta online também, que é o Todoist, é um aplicativo que você pode usar online para fazer uma lista de tarefas, para quem gosta de mexer mais no celular, enfim. O problema dos aplicativos é que quando você está no celular, o vilão está na sua mão, né? A rede social está aqui, o Instagram está aqui, então você vai tá mexendo na lista de tarefas e vai vir uma notificação do WhatsApp, vai vir uma notificação do Instagram. Então você tem que ter ali a disciplina de não entrar nas redes sociais enquanto você está trabalhando. E a questão da técnica, a primeira de todas, que
vou ter que colocar foco em uma tarefa, vou querer realizar essa tarefa. Esse é o meu propósito de hoje. Não preciso do celular para realizar a tarefa? Desliga o celular ou coloca ele em outro cômodo longe, para você não ter a tentação de chegar perto dele e mexer com ele. Existe um aplicativo, inclusive, para celular, que ele, como é que eu vou dizer? Ele monitora... Aquele calcula o tempo que tu ficou em cada aplicativo? Não. Ele é intuitivo assim, ó. Aqui. Ele é intuitivo assim, ó. Eu não vou mexer no celular, eu tenho um propósito de não mexer no celular durante 1 hora, por exemplo. Aí esse aplicativo, ele se chama Forest. E ele planta árvores. Você vai, a partir do momento em que você entra no aplicativo, você plantou uma árvore. Quanto mais tempo você ficou sem mexer no celular, ele faz a sua árvore crescer. Claro que assim, é uma bobeira, não causa absolutamente nada, mas é uma maneira, para algumas pessoas, ele é uma motivação para que você não mexa no celular durante alguns momentos. E aí, a partir das suas árvores crescendo, você vai ficando cada vez mais longe do celular e trabalhando enfim, tarefas que não exijam o celular, entende? Então, até porque é uma alusão, né? Se tu não tá no celular perdendo tempo, tu tá construindo outra coisa. Então, é meio que essa a intenção do aplicativo, né? Exatamente, é bem essa a intenção do aplicativo. Então, além da técnica Pomodoro, né, Pomodoro é o 25/5. A gente tem esses usos de aplicativos que fazem a alusão do construir, né, do crescer algo, né, fazer crescer algo. Uhum. E tem Barla, uma coisa que eu já usei também, que eu super recomendo para o pessoal, quem não consegue largar o celular e qualquer notificação, ai meu Deus, que eu estou recebendo, desativar, né? Notificação de rede social e tal, para não dar assim essa de, deixa eu olhar aqui toda hora. Não, tipo, desliga tudo e daí pega fim do dia e tira um tempo e daí realmente, né, vai checar ali o que é importante, o que tem que olhar para não ficar assim, a cada coisa que apita querendo ver, né? Tem pessoas que trabalham com o celular, trabalham com o WhatsApp. Hoje, né, o WhatsApp, Instagram é ferramenta de trabalho para muita gente, né? Então, se não dá para fugir do aparelho, digamos assim, mas pelo menos fugir das notificações. Ou até colocar no silencioso. Coloca no silencioso ali, não vai apitar enquanto você está fazendo uma outra tarefa que não está usando diretamente o celular. E quando está no celular, desativar as notificações. Essa é máxima, né? Sim. E até outra coisa que eu queria te perguntar, que nem já comentei contigo antes também, quando a gente conversou, por exemplo, se tu conseguir unir duas tarefas, né? Hoje eu faço muito isso, assim. Eu tenho que ouvir a aula online, enquanto isso eu passo roupa para otimizar o tempo, né? Eu faço tipo uma coisa prática enquanto eu escuto outra. Ou tipo, eu tenho um projeto que eu consegui usar esse tema para outro trabalho que eu queria. Então, também aproveitei e usei o mesmo tema para as duas coisas para render mais. Então, né, fazendo truquezinhos assim, tu consegue otimizar o tempo também das tarefas, né? Sim, até nessa questão que eu falei dos métodos que nós usamos nesse método dos projetos ali, né? Não nos outros, porque os outros trabalham com urgência, prioridades, aí já é um pouco diferente. Mas geralmente até nesses que é urgência e prioridade, o que não é urgente, não é prioridade, a gente põe numa incubadora, vamos dizer assim, né? Essa dica é legal, né? E esses projetos incubados, às vezes você consegue executar dois ao mesmo tempo, porque não são... Normalmente eles não vão ser a sua prioridade, digamos assim, ou você não vai estar prejudicando um se você agregar outro. O que tem que muito prestar atenção é isso, assim. Por exemplo, é igual essa viagem para manga que a gente fala, né? Que não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Quando você precisa ter muita concentração num determinado projeto, não adianta você querer fazer as duas coisas ao mesmo tempo, porque você vai prejudicar um. Então, eu quero de projetos incubados, por exemplo. Eu queria aprender uma nova receita, porque eu me propus a fazer uma dieta esse ano, né? Melhorar minha dieta esse ano, me propus a comer mais saudável, enfim. Quero aprender uma receita. Mas, ao mesmo tempo, eu tô com saudade de ouvir a música de determinada banda, enfim. Isso
podem não ser projetos prioritários da tua vida. Estou entendendo como dois projetos incubados aí, duas vontades que você teve no meio do caminho, né? E aí, essas duas coisas podem ser executadas juntas? Podem. O que que vai ajudar a gente a chegar até nesse ponto, né? Esse momento que eu estou dizendo aí dos projetos incubados, enfim, é um momento em que você já passou por um projeto de longo prazo, de curto, de médio prazo, e você tem uma ferramenta muito importante também, que até entra aqui nas nossas ferramentas, além da agenda, além do calendário, um, um caderninho assim, ó, um bloquinho. Por que o bloquinho? Quando você deixa de usar aqueles papeizinhos, sabe? Lembrei de alguma coisa, papelzinho. Lembrei de não sei o que lá, post-it. Quando você começa a mexer com os post-its e papeizinhos, é muito fácil de um post-it daqui a pouco perder a cola, e aí você perder o papel, e aí a coisa se perder, e até as suas ideias que poderiam estar incubadas, elas se perdem nos papéis. E aí a sua mesa de trabalho vira uma desorganização e também a nossa mente acaba ficando desorganizada. Então, quando você usa uma caderneta, onde fica tudo aqui dentro, se eu quiser arrancar o papel, ok, eu arranco. Mas ele não vai fugir daqui, entende? Eu posso revisar o que eu escrevi. Eu posso trabalhar os meus pensamentos, aliviar os meus pensamentos, colocar aqui, que eu sei que eles não vão se perder. Então, quando eu digo ali que os vilões para a produtividade, é a ansiedade, o perfeccionismo, a ansiedade também tem a ver com isso. Quando a gente vai, por exemplo, deitar à noite, né, vai descansar, e aí tá lá, bem de boa, e daqui a pouco aparece uma ideia, e tu pensa, puxa vida, tá aqui, ó, o que eu precisava para resolver o meu problema na empresa, ou o que eu precisava para resolver, sei lá, alguma outra situação que está acontecendo. O que que você faz? Você não tem como levantar da cama, sair ir lá para sua empresa resolver. E aí você fica ansioso, pensando naquilo, ruminando aquilo até o outro dia de manhã. Quando acorda de manhã, está cansado porque ficou pensando naquilo a noite inteira, mesmo que inconsciente. Então, ferramenta, bloquinho, anota e aí no dia seguinte resolve. Uhum. Sim, até outro exemplo, né, que eu dei, que eu fiz agora as camisetas, por exemplo, aqui do canal, né? E foi bem isso, assim, ó, no carnaval do ano passado eu anotei umas frases aleatórias, né? Não sei até se tu chegou a ver no vídeo e deixei ali no caderno. E nem pensava que isso, tipo, eu ia usar numa blusa, né? Eu sou muito da ideia, como trabalho com criatividade, ficou ali. Uma hora eu ia usar, não sabia para quê. E aí, sabe, aí foi se desenrolando o projeto. Então, tu não tem que quebrar a cabeça de novo, tipo, e agora eu preciso de uma estampa. Não, vou usar o que já tá lá, né? Então, Isso. também facilita muito, assim, porque às vezes aquela ideia na hora, tu também não sabe para que é ou para que vai servir. Mas um dia ela pode ser útil, né? E até resolver algum problema. E até assim, ó, às vezes a gente está no meio de uma tarefa importante, realizando alguma tarefa importante, que precisa de concentração, que a gente precisa estar 100% conectado, digamos, com a tarefa, né? E aparecem coisas, é impressionante, assim, quando a gente resolve se concentrar numa tarefa, quantas coisas do dia a dia vão aparecendo. Preciso ligar para fulano. Preciso mandar uma mensagem para fulana. Tudo isso vai aparecendo enquanto a gente está realizando as nossas tarefas necessárias, digamos assim, né? E aí, esse caderninho, bloquinho, é justamente isso. Você para ali, anota o que precisa ser feito. Quando você acabar, se estiver fazendo o Pomodoro, quando acabar o tempo ali da concentração, vai e faz. Ou quando você acabar a tarefa, você vai e faz. Não é assim, normalmente não são compromissos super, super, super urgentes que vêm para nossa mente nesse momento, né? Mas se forem urgentes, aí você vai ter que parar e resolver. Mas se não, use o caderninho. Quando você tiver ali daqui a 10, 15 minutos que você fizer uma pausa, você resolve. Uhum. Ai, muito boa, porque comigo acontece bastante isso, de vir no meio, né? E aí tu não para botar no caderninho e realmente aí dá essa ansiedade. Então peraí que eu tenho que parar tal coisa para fazer não sei o quê. E aí nesse caso, por exemplo, digamos que seja uma pessoa perfeccionista, né?
Ah, eu não vou colocar no caderninho porque eu tenho uma lista de pessoas para que eu tenho que ligar. E ela não está aqui Ai, não, comigo, né? então eu não vou anotar, né? E aí, entende como atrapalha? Faz, Aham. anota aqui. Depois você vai pegar o seu caderninho e aí se você tiver uma lista disso, enfim, né? Ou até a gente pode até ter lá uma lista de receitas a testar, por exemplo. Isso muita gente tem, lista de filmes para assistir. A gente que Uhum. trabalha com didática, com aula, tem muito disso, assim. Determinado tema que a gente está estudando, que está, enfim, trabalhando, tem muitos filmes correlacionados. E aí você pode trabalhar isso em sala de aula, você pode indicar, enfim. E acontece isso, da gente ter uma lista de filmes para assistir, para poder correlacionar depois com os alunos em sala. Então eu tenho a minha lista de filmes para assistir, mas às vezes eu estou aqui trabalhando e, opa, tal filme, poxa, esse aqui ia ser legal. Eu não vou lá na minha lista de filmes para assistir. Eu vou aqui no caderninho, anoto aqui primeiro, para não esquecer, para eu poder lembrar depois e olhar ele aqui e dizer, ah, poxa vida, né, tem que anotar isso aqui. Não é nada urgente, mas eu lembrei, tá aqui. E guardar todas essas informações na cabeça gera uma ansiedade gigante, gigante. Sim. E aí vem o problema da gente não se sentir produtivo, cansado, porque a gente acaba esquecendo, né? E aí, poxa vida, eu esqueci, olha só como é que eu sou esquecida. E aí vem todo um problemão, assim, né? Sim, e eu conheço pessoas também que é assim, surge essa necessidade de tipo, já fala, eu tenho que fazer agora, senão eu vou esquecer. E daí para, às vezes, uma coisa mais importante, uma coisa que tinha que estar focada, aquilo ali não era tão urgente como tu falou, que é esse negócio de ligar para fulano, de falar com, né, não sei quem. Mas Uhum. fica tão ansiosa que deixa o que é maior para fazer isso e, sabe, aí acaba realmente esquecendo e não tendo a produtividade que gostaria. Exatamente, exatamente, porque daí tira o foco, né? Sai do foco do que Uhum. estava acontecendo e aí acaba realizando o que E não aí precisava tudo ser é realizado. importante, tudo é urgente, também não sabe filtrar, né? Que tipo, tudo bem, que nem tu falou, tu vai Exatamente. lembrar agora que tem que ligar para alguém, mas não precisa ser naquela hora, né? Isso, aí vem a questão do filtrar, né? O filtrar e o delegar que são importantes. Eu preciso eu mesmo realmente eu fazer ou eu posso delegar para alguém fazer? Posso pedir ajuda? A gente tem muito disso, assim, que se você pede ajuda, você é fraco, você não conseguiu, você não deu conta, né? E não Uhum, é verdade, não é assim que funciona. Quando você tem as coisas planejadas e organizadas, você consegue ver, ah, isso aqui eu tenho que resolver, isso aqui sou só eu, não tem mais ninguém que pode fazer isso por mim. Mas isso, eu posso pedir ajuda para as outras pessoas resolverem, ou pelo menos me uhum, ajudarem a resolver, né? uhum, Talvez a responsabilidade é sua, mas você pode pedir ajuda para outras pessoas resolverem. uhum. Bom, Barla, adorei, né, o bate-papo aí. Desculpa as Ai, que falhas bom. técnicas, né? Não Nossa, sei eu te se foi peço a tua desculpa, primeira gente. live. Foi a primeira, eu acho, né? Minha foi. Nossa, Ai, tá super acontece, batizada, acontece. então. Ai, gente, meu Deus do céu. Mas não sei se queres complementar alguma coisa que tu acha importante também passar sobre o curso, também fica à vontade aí para vender ou fazer o teu jabá. Não sei se já fechou a turma ou se quem, né, se interessar pela consultoria, como pode entrar em contato contigo. Então, a consultoria e o curso, eles seguem praticamente os mesmos moldes. Claro que o curso é um molde um pouco diferente, são 8 horas, né, de curso, numa turma grande, são acho que 15 pessoas para o curso. A gente estava com uma ou duas vagas só para serem fechadas. Não sei como é que está agora, porque esse gerenciamento quem faz é diretamente a universidade, não é comigo, Uhum, né? Mas uhum, aí temos a consultoria, como eu te falei, né, Carol? Tem pessoas que não se sentem bem voltando para a sala de aula, não se sentem bem expondo as suas necessidades para um grande grupo, enfim. E na sala não tem como só eu falar o tempo inteiro, né? A gente pede para o pessoal é, participar, enfim, trazer histórias, comentar, e aí tem gente que não gosta dessa dinâmica. E aí, por conta disso, eu abri o espaço, então, para a consultoria, e a consultoria ela é um pouco diferente, claro, não são 8 horas como é lá, né? Mas é um tempo menor. Quem quiser saber mais informações, pode entrar em contato comigo pelo Instagram mesmo. Ali no meu Instagram tem um Linktree que leva para um site que vai conseguir acessar o meu WhatsApp, conversar comigo.
Inclusive, lá nesse mesmo Linktree tem as páginas dos cursos da Unifeb, que são 2. É esse curso de organização e produtividade do dia 9, e tem mais um curso de liderança para gestores, enfim, de empresas. E aí também tem as informações desses cursos lá, então pode entrar em contato comigo ou diretamente pelo Instagram, ou por esse Linktree que chega no meu WhatsApp, tá? Ou por e-mail também. Enfim, estamos aí à disposição. Tá certo, então, muito obrigada, Tá né, bom? Parla? Não Nada. sei se queres complementar mais alguma coisa aí na nossa conversa, ou se conseguisse responder tudo certinho, apesar aí dos Eu, problemas eu, técnicos. então, eu abri caixinha de pergunta no Insta, lá também para o Uhum, pessoal. E uhum, algumas perguntas foram relacionadas ao que a gente comentou aqui. O que eu não consegui tá. responder por aqui, eu vou colocar lá depois também. E a gente teve uma Uhum. visita no meio da live, eu vou mostrar aqui para vocês que não apareceu na Ah, uma câmera. visita Teve uma especial, né? visitinha. Sim, sim. Tadinho, ele Nossa, tá ele dormiu? dormindo. Dormiu no meu colo. A Ai, mãe falando e ele dormindo. Mas ele tá aqui, tava junto com a gente durante a live. que Então, ó, dá fofo, um tchauzinho para todo Matheus. mundo. Já tá famoso, né, Matheus? 3 meses Tá aí no famoso. Instagram. Conseguisse amamentar a Bárbara, deu certo? Deu tudo certo, tudo certo. Nossa, coitada, né? Com tudo isso, ela ainda falou. Ai, Carol, talvez no meio da live eu tenha que amamentar, não sei o que. Se Barla, o canal é para isso. Se amamentar, se chorar, não se preocupa com ruído, é mãe, a gente super entende. E imagina, Então, né? Eu aqui abusada, tirando o horário da amamentação do menino. não, aí teve o Marcelo aqui de suporte também, cuidou para que desse tudo Agradecemos o certo. maridão, inclusive, Então, que já pode trabalhar de produtor de vídeo, né? Pelo visto. viu, viu? Então, ó, tá aqui, acordou. Ó, Ai, assustado, que todo. bom. Holofotes, muitos holofotes. Sim, Então sim, tá, sim. Barla, muito obrigada, né, pela tua participação. Obrigada Desculpa também. aí que Imagina. aconteceu justo contigo. Eu vou deixar salva também no IGTV e no YouTube, pessoal, para vocês reverem, anotar as dicas aí, quem não anotou, e compartilhar também o vídeo depois. Espero Tá que a certo, gente gente. ainda Muito volte a, obrigada. a conversar e dar outras dicas aqui, tá bom? Tá bom, obrigada. Beijo. Beijão. Tchau, boa noite. Tchau, tchau, tchau.